E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os postes. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para Ala e para Jabor, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo enviou o rei da Síria a Tartã, e a Rabsaris, e a Rabsaquer, Elates, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, chanceler. E Rabsaquel lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias, que contra mim te revoltas. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém:
perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porém bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está acima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam sua urina? Rabsaque pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. E falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Hena e Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados. E lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Reis 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, aos profetas Isaías, filho de Amós. E disseram: e assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar a Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías disse: assim direis a vós, Senhor, assim diz o Senhor:
não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaquer e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer que Tiraca, rei de Cuze, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não te será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, tu te livrarás. Porventura, se livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã e a Arã, e a Rezef e aos filhos de Éden que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Eva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senar-Queribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel, por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros subo ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até o bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi água estranha, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficarão pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado, antes que se levante. Porém o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o sei, e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz,
e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou o zelo do Senhor para isto. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, e eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus Adram-Meleque, e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Arará, e Esaradom, seu filho, reinou no seu lugar.